Gazeta Esporte está de volta para o nosso último bloco para falar de um assunto bastante delicado: a crise nos clubes acreanos. A situação parece cada vez mais complicada. Vamos atrás das pessoas que lidam diariamente com os clubes para saber o que realmente acontece. E vem muita polêmica por aí. Dá só uma olhada. Um ano difícil para o futebol acreano. A crise passa bem perto de quase todos os times da Série A do estadual. Salários atrasados, falta de patrocínio e gestão desastrosa são fatores que desencadearam uma série de problemas dentro de campo e fora dele. O Gazeta Esporte foi atrás dos presidentes dos clubes e de pessoas ligadas à área para saber o que de fato ocorreu com o futebol no estado. O consenso é que se houvesse um campeonato hoje, haveria no máximo 2 clubes participando. Hoje não é só o Rio Branco, nenhum clube do Acre tem condição econômica e financeira para montar um elenco minimamente razoável para disputar qualquer campeonato, seja o campeonato acreano ou qualquer outra competição. O Acre possui hoje pelo menos 3 campos com capacidades para receber jogos oficiais. O Arena da Floresta, o maior do estado, o Florestão, que pertence à federação, ambos situados na capital, e a Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Embora os estádios tenham uma estrutura adequada para receber competições nacionais, os clubes não acompanharam o desenvolvimento do futebol no Acre. Em entrevista à nossa equipe, o cronista esportivo Raimundo Fernandes desabafou sobre o atual cenário dos times. Para ele, futebol é feito no campo e não adianta ter apenas estádios para jogos oficiais. O jornalista acredita que um jogador se faz nos campos de bairro. A primeira coisa que se faz quando vai construir um bairro é acabar o campo. Porque o campo de dependência é bom, vamos acabar e vamos construir casa. Aí acaba palco, não tem como formar valores. Jogador de futebol é feito com bola no pé, não é em lousa. Em lousa você faz pilantra, mal fazer esse pessoal que quer ganhar dinheiro. Segundo, a própria condição dos dirigentes de clubes que não tiveram cuidado, capacidade de acompanhar o desenvolvimento da estrutura que o futebol foi montado. Tipo assim, a federação construiu uma bela sede, um estádio. O governo construiu um estádio aqui em Cruzeiro do Sul. Agora pergunto qual foi o dirigente que foi fazer uma reciclagem para acompanhar o futebol profissional empresa. Não tem. É aquela coisa pequena, medíocre, que na verdade o torcedor vai para lá ver o artista e não vê nada. Como é que eu vou para um campo de futebol para ver um monte de perna de pau que não rende nada? E aí você vai culpar os caras que vêm? Não. É a estrutura geral do futebol. O futebol do Acre, e no Brasil tem certa parte, mas do Acre, caiu numa mesmice que é impossível você imaginar um futuro para essas equipes que estão aí. O cronista vai mais longe e diz que todos têm culpa no atual momento vivido pelas equipes. É um contexto geral de que imprensa, dirigentes, governo que passou a incentivar de forma errada, dando dinheiro para clubes de forma equivocada, porque o cidadão pega 300 mil reais, ou 35, sei lá quanto, aí traz um monte de jogadores já vencidos, aí sabe o que acontece? E vão embora, levam tudo, ainda bota o clube na justiça. Ficou o quê? O Rio Branco trouxe para cá 40 jogadores, ficou o quê para nós? Nada. Qual o juvenil que subiu? Entre as entidades futebolísticas que mais passam por problemas estão 2 dos mais tradicionais clubes do Acre, o Juventus e o Rio Branco. O Clube do Povo está afogado em dívidas. Não conseguiu pagar os vencimentos dos atletas e deve quase 5 meses de salários, em torno de 170 mil reais. Com relação ao futebol, tem que ter projetos para poder angariar recursos, que o dinheiro que vem do governo ele não é suficiente, ele é uma boa ajuda, mas ele não é o suficiente para você fazer um time para disputar título. Para piorar, o Juventus só tem 16 sócios ativos e não tem nenhum patrocinador. O presidente afirma que não vê saída para o time. O futuro é incerto. O clube tem que ter projetos, tem que ter parcerias para poder formar uma diretoria em condição de buscar recursos para poder formar um time para competir. Uma renda assegurada vai chegar no próximo ano com a construção de um supermercado de uma rede do estado. O dinheiro do aluguel do terreno vai ajudar financeiramente o clube. As obras estão no início e a previsão de inauguração é em 2014. Uma das coisas que vai salvar o clube nessa parte é essa obra aí do supermercado, que tão logo ela seja entregue e a gente começa a receber aluguel, a gente tem condição de pagar os nossos funcionários e investir no clube, pintar, melhorar algumas coisas. Então eu acho que essa obra vem para a parte administrativa do Juventus ficar redondinha, ficar tranquilo. Já o Estrelão está com o mesmo problema, mas em patamares maiores. A dívida do time centenário ultrapassa os 2 milhões de reais. Hoje nós devemos os salários desde junho para todos os atletas.
até o final do campeonato, que foi agora em outubro. Nós devemos 4 meses de salário e algumas parcelas ainda dos atletas que foram contratados, que nós garantimos com cheques que ainda não foram depositados, porque o Rio Branco não tem fundos para saldá-los. O Vasco subiu novamente para a elite do futebol acreano esse ano. O clube vive a mesma dúvida e dificuldade de montar uma equipe para o ano que vem. À frente do comando dos jogadores, o técnico Ilimânio Soares alega que os dirigentes dos clubes são os maiores culpados no recente retrocesso das equipes. Ele, inclusive, acredita que os clubes se tornaram muito dependentes do governo, o que, em sua visão, é errado. O técnico defende que os dirigentes deveriam tentar tornar as equipes autossustentáveis. Desde o governo Jorge Viana, que o Estado procurou dar, entendeu, uma ajuda até significante, mas muitos, entendeu, se propuseram a receber aquela ajuda e acharam que aquilo seria eterno. Aquilo, entendeu, para nós que mexemos com futebol, é altamente benéfico, mas nós não poderíamos esperar que isso aí seja eterno e que nunca acabasse. Então, por essa razão, eu acho que por um lado foi bom, agora pelo outro lado é ruim e está sendo péssimo, porque todo mundo achou, entendeu, que o Estado seria obrigado a sustentar todos os clubes, entendeu, tanto nas competições internas como nas competições a nível nacional. Então, uma coisa que eu já estive, entendeu, em outros clubes e vi clubes, entendeu, de portes grandes dentro do cenário acreano, auto se sustentarem até em competições a nível internacional. E por que não agora não pode, entendeu, bancar sequer um campeonato local? O Plácido de Castro, time que encantou o Acre, também continua com dívidas. O time acreano não tem uma equipe certa para o ano que vem. Até o momento, não há patrocínio e garantias financeiras. O futuro do futebol no estado parece ser ameaçador. Como é que você vê, então, diante desse contexto que você comentou aí, o futuro do futebol acreano? Negro. Fernandes afirma que o presidente do Rio Branco afundou o time e o presidente da Federação Acreana de Futebol se perpetuou no poder. Por isso, ele também é culpado pela queda do desempenho das equipes fora e dentro de campo. O futebol do Acre precisa reciclagem, dirigentes novos. Outra coisa, estão renovando o quê? O Rio Branco renovou com o quê? Então, cidadão que estava já fim de carreira, aposentado, que nem sequer no futebol acompanhar mais, onde é que o Rio Branco está? Que é o Rio Branco eterno no futebol do Acre. Se o Rio Branco está mal, todos vão ter mal. Então, o nosso gestor maior aqui é a federação, então que se mova. Deixe ficar no seu gabinete esperando que a coisa aconteça, porque também já está com aquele cansaço de poder. O tempo todo no poder também. Se achando o dono da cocada preta, seu Turiquim. Eu acho que deve se trazer para a mesa as discussões como essa. Todo mundo baixar o avental, tirar a gravata e trazer o futebol do Acre para uma reflexão. Ouvindo todos, do governador ao mais humilde, ao próprio gari que vai para o campo. Sobre as denúncias do cronista, Antônio Aquino Lopes se defendeu e diz que faz um mandato exemplar. Para o presidente, a federação não tem qualquer culpa na situação do futebol no Acre. A federação ela cumpre o seu papel organizacional dentro daquilo que demanda as normas esportivas, cumprimos com todas as nossas obrigações. Contribuímos com os clubes, até porque a nossa federação é a única que não cobra nada dos clubes, inclusive a arbitragem dos jogos do campeonato, que as rendas não cobram, que é a obrigação dos clubes, a federação é responsável. Enfim, nós só procuramos ajudar os clubes, até patrocínio que nós arrumamos, ainda repassamos para eles, além de patrocínio, material esportivo, bolas. Então, a federação ela cumpre com o seu papel além daquilo que ela devia. Até porque a federação, dentro da organização do futebol, do esporte, ela teria que viver das contribuições dos clubes. E nós não cobramos nada de ninguém. Então, nós estamos contribuindo com os clubes, estamos invertendo os papéis. Quem não conhece a organização do futebol, fala bobagem, que não sabe como é que funciona uma entidade. E aí é muito fácil você pegar uma página de jornal, um microfone e falar o que pensa. Só que o que você pensa não é o que está escrito nas leis. Sobre a perpetuação no poder sugerida por Fernandes, Aquino afirmou que foi eleito democraticamente em todas as votações. Eu diria que isso é uma dor de cotovelo que já vem há muitos anos, né?
E eu sempre fui eleito, não estou aqui imposto, sempre fui eleito. E tem um ditado popular no futebol que diz que time que está ganhando não se mexe. Eu acho que se os clubes têm me apoiado, é porque eles estão vendo que nós estamos trabalhando. Então, não me preocupo com isso. Acho até que com a nova lei, que é uma aberração, a nova lei que foi aprovada, que os presidentes de clubes e federações só vão poder ter 2 mandatos, para mim aquilo me consagrou, porque nenhum outro presidente terá a oportunidade que eu tive para fazer o que eu fiz. Então, quando muita gente pensa, alguém aí que tinha um programa de rádio, que vivia batendo nessa tecla, que agora vai mudar, pelo contrário, isso para mim foi maravilhoso. Eu ainda tenho direito a 2 mandatos. Não sei se vou ser candidato, mas tenho direito. Então, o outro não terá essa oportunidade. Então, para mim, é sucesso. Uma equipe que quitou todas as dívidas foi o Atlético Acreano. O Galo não deve mais nenhum dos seus jogadores. Agora, o time busca formar um elenco para o ano que vem, mas para isso ainda corre atrás de parcerias. Eu diria que se a gente fizer uma comparação com os co-irmãos, o Atlético está numa situação privilegiada. Te digo isso porque terminou o campeonato, nós pagamos todos os atletas, toda a comissão técnica, todos os fornecedores e graças a Deus a gente fez isso com muito esforço, mas cumprimos. O lema no Atlético é que paga pouco, mas paga. As eleições de alguns clubes acontecem ainda este ano. As novas diretorias terão muito trabalho pela frente. No dia 3 de dezembro é a escolha do presidente do Galo. Já a eleição do Rio Branco será dia 15 de novembro. O Juventus escolhe sua nova diretoria no dia 13 de dezembro. Até 2014, o futebol acreano vai continuar buscando se reeditar e voltar a fazer bons campeonatos. Por enquanto, o futuro é completamente incerto para o esporte de mais tradição no estado. Depois de tanta polêmica, resta a você tirar suas próprias conclusões. E o Gazeta Esporte fica por aqui. As reportagens desta edição você acessa no site agazeta.net. Muito obrigado pela audiência e companhia. Um ótimo fim de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau!